Bom, pessoal, então, continuando aqui, agora a gente vai ver localização do elemento na tabela periódica, tá? Lembra da aula passada que eu comentei com vocês que a localização do elemento, ela depende de dois fatores: período e família. Para quem não lembra, período a gente olha deitado e famílias a gente olha em pé. Bom, o período ele é representado pelo número de camadas eletrônicas que um átomo possui. Então, quando a gente pega lá e faz a distribuição eletrônica de um átomo e identifica quantas camadas eletrônicas ele possui, eu consigo identificar em qual período da tabela periódica ele vai se encontrar. Agora, a família. A família depende do número de elétrons da camada de valência. O que é camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa que vocês vão verificar quando vocês fizerem a distribuição eletrônica. Uma dica, sempre que ter, porque lembra que eu comentei com vocês, lá na tabela periódica ela possui dois grupos de família, famílias A e família B. Para eu já identificar qual das duas se terminar em S ou P, ou seja, se o último subnível de energia for S ou P, então ele pertence a uma família A. Agora, se ele terminar em D ou F, então a família dele vai ser B. Bom, então vamos para os exemplos. Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica do elemento. Sódio, número atômico 11, 11 prótons, 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, 2, 4, 6, 2, 4, 10, 11 elétrons. Agora, olha aqui. Vamos analisar isso daqui. O que eu sei da distribuição? Eu sei que esse número maior aqui, ele me indica período. Agora, esse número menor aqui em cima me indica elétrons. Beleza? Então, camada 1. Aqui já é camada 2. Aqui também é camada 2. Só que só até aqui. Aqui já é camada 3. Então eu tenho 3 níveis, 3 camadas eletrônicas. Se eu possuo 3 camadas eletrônicas e eu sei justamente que o período depende do número de camadas eletrônicas, então eu sei que se ele possui 3, significa que esse elemento sódio vai fazer parte do terceiro período. Ou seja, eu pego a tabela periódica e conto primeiro, segundo, terceiro. Naquela linha do terceiro significa que eu vou ter quem? O elemento sódio, em algum lugar ali. Eu preciso identificar também a posição dela na família. Bom, a família depende do número de elétrons na camada de valência. Vamos lá, a camada de valência é quem mesmo? A mais externa. Camada 1, camada 2, camada 3. Então, a minha camada de valência é essa aqui. Camada de valência. E nessa minha camada de valência, quantos elétrons eu coloquei? Um só. Ou seja, um elétron. Se ele possui um elétron, significa que ele é da família ou grupo 1. Então, família 1 ou grupo 1. Porém, como terminou em S, então essa família é A. Então ele vai estar exatamente 1, 2, 3, grupo 3 e família 1. Na primeira coluna, na terceira linha da tabela periódica, vocês conseguem encontrar o elemento sódio. Tá? Agora aqui embaixo, cloro, número atômico 17. Mesma coisa,
fazer a distribuição eletrônica. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Então vamos analisar. Quantas camadas eletrônicas eu consigo enxergar ali? Aqui, uma. Aqui, outra camada eletrônica. E aqui, outra camada eletrônica. Como eu reconheço isso mesmo? Pelo número que indica aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3. Certo? Se ele possui 3 camadas, então ele também vai pertencer ao terceiro período. Lembrando que o número de camadas é igual ao número do período. Então vocês olhem na tabela periódica. Período 1, 2, 3. Ele vai ter que estar nessa linha do terceiro período. Agora olha aqui. Quem é a camada de valência? A camada de valência é mais externa. Camada 1, camada 2, camada 3. Camada 3 é a maior. Consequentemente, quantos elétrons eu tenho dentro dela? 7. Bom, se a minha camada de valência possui 7 elétrons, significa que ele faz parte da família 7, porém, como ele termina em P, P é a família A. Então, família 7A. Ou seja, na tabela periódica, o que eu tenho que procurar? Terceiro período, terceira linha e correr o dedo lá em cima. Ele vai estar lá na família 7A. Ou, de repente, essa tabela de vocês não está em grupo, não está em família, ela está em grupos. Ele vai estar no grupo 17. Então, grupo 17, terceiro período. Detalhe, como eu nomeio o grupo 17? É simples. Pega o nome da família e soma 10. Ou seja, se a família é 7A mais 10, grupo 17. Ah, isso eu tenho que fazer para todos. Só não vou fazer para quando cair família. Então vamos por aqui, ó. Exceto para as famílias 1A e 2A. Todas as outras famílias A, ou seja, terminada em S ou P, eu somo 10 para achar o número do grupo. Não esqueçam disso. Agora, vamos olhar aqui para o bromo. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Pessoal, vamos olhar o primeiro período, né? Quantas camadas ele tem? Aqui é uma, aqui é outra camada, 2 e 2. Aqui é outra camada, 3 e 3, mas reparem que ela também aparece aqui, ó. Então, aqui e aqui também é terceira camada. E aqui, quarta camada. Aqui, então, eu tenho a minha quarta camada. Lembrando que a camada eu olho pelo número grande. Camada 1, camada 2, mas aqui também é camada 2. Camada 3, mas aqui também ainda é camada 3, aqui ainda também é camada 3. E camada 4. Para quem não lembra disso, vamos fazer um resuminho aqui, ó. Então o átomo possui o núcleo. E aí ele possui a eletrosfera, né? As camadas. Então, camada 1. Desculpa. Nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. E nível 4, camada N. Tem mais. Porém, o que eu estou querendo falar é o seguinte. Quando eu falo que está dentro da camada 1, do nível 1, significa que esses dois elétrons estão aqui dentro.
Quando eu falo camada 2 ou nível 2, significa que esses 8 elétrons aqui estão aqui dentro. Mesma coisa aqui, ó, quando eu falo que ele pertence à camada 3 ou nível 3, esses 18 elétrons, porque está aqui e aqui, vão estar todos aqui dentro, na camada 3. Assim por diante. Quando eu falo camada 4, significa que esses elétrons estão aqui dentro. Beleza? Continuando. Se eu identifiquei que ele possui 4 camadas, então significa que ele vai fazer parte de quem? Do quarto período. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Ele vai ter que estar lá. Agora, vamos identificar a família dele. A família eu busco a camada de valência. A camada de valência é a mais externa. 1, 2, 3, 4. Só que nesse caso, ela está dividida em 2 lugares e eu preciso pegar todos eles. A camada de valência são todos os elétrons que eu coloquei dentro do 4. Aqui e aqui nesse caso. Então, a camada de valência nesse caso é 5 com 2, 7 elétrons. 7 elétrons. Família 7. Só que termina em P. P, família A. Então, família 7A ou grupo 17. Ou seja, significa que ele faz parte da mesma família do cloro. Eles possuem propriedades semelhantes. E agora o último aqui, o cobre, número atômico 29 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d9. Bom, vamos lá. Vamos identificar o período dele. 2 camadas, 3 camadas com um pedacinho aqui para trás, 4 camadas. Então, 4 camadas, quarto período. Significa que esse elemento vai estar lá na quarta linha da tabela periódica. Ok? Bom, vamos analisar as famílias. Bom, camada de valência é essa aqui. Na camada de valência dele, ele possui 2 elétrons. Ah, então ele faz parte da família 2. Certo? Vamos ver. Pessoal, um detalhe importante. Se vocês separarem das outras distribuições, sempre a camada de valência era a última ou pertencia para a última. Nesse caso, não. Quando isso acontecer, quando a distribuição terminar e a camada de valência não for a última, então eu já garanto que isso daqui é uma família B. Então eu identifico se é da família A ou B olhando a distribuição. Não terminou na camada de valência, família B. Tá ok? Agora, eu preciso identificar qual família B ele é. Para eu pôr a família B dele, eu vou pensar o seguinte. Eu somo esses 2 caras aqui, a camada de valência e os elétrons do último, do subnível mais energético. 2 com 9, 11. Ou seja, ele pertence ao grupo 11. Só que para eu olhar a família, eu olho só o último número. Ou seja, família 1B. Família 1B. Então aí vocês procurem ou o grupo 11, dependendo da tabela, ou a família 1B, e vocês vão identificar no quarto período o elemento cobre. Fechou? É isso, valeu!